Observando o Brasil, nós vemos leis de proteção a pessoas, a indivíduos. Por exemplo, nós temos leis de proteção à mulher, não é isso? Então, leis de proteção à mulher, nós temos delegacia de proteção à mulher, e uma das poucas coisas que ainda dá cadeia no Brasil é em relação à agressão à mulher. O negócio é pesado. Então, a questão de pensão alimentícia, nós temos, enfim, muitas leis que protegem a mulher. Os projetos sociais do governo federal, por exemplo, eles focam mais a mulher. Focam mais a mulher. Os cartões, bolsa não sei o quê, bolsa aqui, auxílio isso, auxílio aquilo, mas é para a mulher. Nós temos também no Brasil muitas leis de proteção a crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E você pode observar que quando acontecem tragédias com crianças e adolescentes, parece que o nosso coração fica mais sensível. Se tem um acidente e morre um homem e morre uma criança, a gente diz, morreu uma criancinha, rapaz. Tinha só 4 anos e morreu. Então nós temos muitas leis de proteção a crianças. Nós temos também leis de proteção a idosos. O Estatuto do Idoso. E aí as prefeituras municipais, os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, tem todo um aparato no que diz respeito à proteção do idoso. Pense numa coisa que deixa a gente angustiado, é quando a gente vê um jovem maltratando um idoso. A gente não fica assim meio zangado? Rapaz, como é que pode o cabo covarde daquele bater num senhor daquela idade, rapaz? Como é que pode? Vem bater em mim, rapaz. A gente fica assim zangado com a pessoa que maltrata idoso. Agora, interessante, irmãos, todas essas leis, né, para proteção a pessoas, a indivíduos, essas leis, elas não são novas. Se você estudar a Bíblia, se você for olhar na Bíblia, você vai ver desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus trabalhando todas essas áreas. Todas, literalmente. Olhe um dos textos. Abra aí a palavra de Deus. Para o texto sagrado de primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 em diante. Vamos ler o texto na íntegra. E nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema. Famílias firmes na palavra de Deus honram os idosos, protegem as viúvas e respeitam os jovens. Primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 16. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, Timóteo era muito jovem, mas ele já era pastor. Então, apóstolo Paulo está falando para um cara jovem, bem jovem. Bem jovem mesmo. Eu não vou arriscar dizer aqui a idade, né, de Timóteo, porque a gente não sabe ao certo, mas ele era muito jovem quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Então pense nesse contexto, um jovem homem, um cara jovem, bastante jovem. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada
e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste de dia e de noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista das viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superarem a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Amém? Que o Senhor se digne em ajudar a nos compreender esse texto, para que, compreendendo, queremos colocá-lo em prática no nosso viver diário. Pois bem, você sabe por que existem as leis hoje no Brasil de proteção a idosos, proteção a mulheres, proteção a crianças? Sabe por que existem essas leis? Porque é provado que a maioria dos crimes são cometidos por homens mais jovens. Isso é muito nítido, é muito claro. Agora, não é só de hoje, é desde sempre, porque as Escrituras Sagradas também já nos levam a entender isso. Olhando para um homem jovem e para um homem idoso e para uma mulher, seja ela qual a idade for, olhando para uma criança, quem é que tem mais força bruta? Quem é que tem? O homem mais jovem. Está muito nítido. Então as Escrituras Sagradas já nos ensinou isso há muito tempo. As leis que os homens criam hoje, elas não são novas, porque quem conhece a Bíblia já sabe como é que deve fazer, já sabe como é que deve proceder. Então, embora esse texto tenha sido escrito para um jovem pastor orientar o rebanho, que ele está cuidando daquele rebanho, esse texto ele é aplicável para qualquer pessoa, para qualquer um de nós, sem sombras e dúvidas, no que diz respeito ao trato com as pessoas. Bom, acima de qualquer coisa, meus amados irmãos, tem uma frase aqui que ela me deixa inquietante. Esse versículo da Bíblia, ele me deixa inquietante. Tem gente que quando lê a Bíblia, sai pulando, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, e pula. Maravilha, aleluia, aleluia. Eu não consigo. Ao olhar um texto como esse aqui, eu fico preocupado comigo. Olha o texto. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso aqui não é sério? É ou não é sério, irmãos? Vamos ser sinceros. Aí eu, Marcílio,
Pego um texto como esse aqui e digo, e olho, se o Marcílio não cuidar dos seus parentes, quem são os parentes? Pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios. Se o Marcílio não cuidar bem dos seus parentes, especialmente o da sua família, quem é a minha família? A minha esposa e os meus filhos. Se o Marcílio não cuida dos seus parentes, não cuida da sua própria família, o Marcílio negou a fé e é pior do que um descrente. Isso aqui é preocupante, meus amados irmãos. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro de autoajuda. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um gibi. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um jornal ou um romancezinho. Não. Aqui é a palavra de Deus para nós. Esse texto está claro. Isso aqui não é uma heresia, não. É um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus falando através do apóstolo Paulo, orientando um jovem pastor como deve tratar o rebanho. Isso aqui é muito sério, meus amados irmãos. Mas as pessoas hoje em dia não têm levado a sério a palavra de Deus. E olha um texto desse aqui, tanto faz como tanto fez, nem mexe a titela. A moela fica no mesmo lugarzinho, não quer dizer nada. E isso aqui, para quem tem juízo espiritual, é um texto que é preocupante. Porque a Bíblia revela o que é pior do que não ser crente. Está bem aqui no texto. O que é pior do que não ser crente? É dizer ser crente e maltratar a família. Irmãos, isso não é grave? Cuidar também denota bom relacionamento. Relacionamento saudável. Estava indo hoje ali no interior, num povoado, e a pessoa que eu estava indo eu e o Miquel e mais uma pessoa, e a pessoa dizendo, minha amiga de trabalho, falando que o filho dela está intrigado com ela, pastor. O filho está intrigado, pastor. Aí ela disse, já imaginou se meu filho ficar intrigado comigo? Como é que seria? Olha, a questão de cuidado também está aqui relacionado a um relacionamento amistoso, amigável. É bem verdade que filhos se desentendem com pais, pais se desentendem com filhos. Isso é verdade. Isso aí não tem dúvida que há desentendimentos. Agora, não pode continuar o desentendimento. Tem que parar com o desentendimento e tem que se entender. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Essas rupturas familiares não agradam a Deus. Que mais lições nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas hoje, como aplicações práticas? Aí eu coloquei aqui pelo menos mais 3 aplicações práticas, usando a dinâmica do mês da família. Em famílias firmes na palavra de Deus, há respeito e amabilidade no trato com as pessoas de mais idade. Paulo recomenda aqui nesse texto que os nossos relacionamentos sempre devem ser respeitosos, mas especialmente com os idosos. Está muito nítido aqui. Se a pessoa é idosa, a pessoa tem que ser tratada de uma maneira especial. Alguém falou, e eu não sei, mas eu não sei quem foi que falou, se alguém souber, aí pode afirmar depois. Alguém disse assim, ao receber um idoso, todos deveriam se levantar de prontidão e buscar um lugar para esse idoso se sentar. Assim deveria ser. Eu concordo. Você pode, se você... Aqui não é heresia, não. Eu não sei quem falou isso, mas se você for olhar o contexto do texto, é exatamente isso aqui. É chegar um idoso... Se um idoso se aproximar de você, você se levantar e dar o seu lugar para ele sentar. Com todo respeito e reverência. Porque é um idoso. Porque é um idoso. Aí tem, irmãos, hoje, tem um monte de coisas que assim eu vejo. E digo, rapaz, mas é preciso mesmo ter isso? Prioridade na fila. Meu Deus, como é que pode? Eu estar aqui e ter uma pessoa idosa aqui, com o bastãozinho na mão, e eu não deixei ele passar na minha frente. Não honrá-lo. E achar ruim se ele ainda passar. Daí o documento, deixa eu ver se você é velho mesmo.
Daí. Que é isso? Onde nós estamos vivendo? Então, meus amados irmãos, o idoso precisa ser respeitado assim, com reverência. Qualquer idoso, mas especialmente os idosos da sua família. Qualquer idoso, mas especialmente os idosos da sua família. Isso é sem sombra de dúvidas. Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a tratar com delicadeza os idosos. Interessante, irmãos. A minha tradução diz que o apóstolo dizendo: olha, Timóteo, não trate com aspereza o idoso. Tem idoso teimoso? Tem. Tem idoso caçador de conversa? Tem idoso ruim? Tem. Mas se ele é um idoso e você é bem mais jovem do que ele, você deve, engolir, levar na esportiva, com todo respeito, porque isso agrada a Deus. Como nós podemos fazer isso na prática? Coisinhas simples, olha só, para você entender. Coisas simples, para você reverenciar, respeitar o idoso. Valorize os seus conhecimentos. Eu não sei por que tem adolescentes e jovens, e homens mais jovens que não gostam de conversar com o idoso. Eu fico assim, rapaz, como é que pode? Se a pessoa é um poço de sabedoria, tem conhecimento, pode não ser um doutor, pode não ter um diploma universitário, mas se a pessoa é idosa, ela tem experiência de vida. Você pode acreditar. E qualquer idoso pode dar uma aula para qualquer pós-doutorando. Pós-doutor. Qualquer um idoso pode dar uma aula de estilo de vida para qualquer doutor. Você pode acreditar. Então, valorize os seus conhecimentos. Abre aqui um parênteses. Eu já ouvi falar, eu não sei se procede, que o país que mais honra os seus idosos no que diz respeito ao conhecimento seria o Japão. Dizem que o idoso japonês é altamente respeitado na sua comunidade. Ele não precisa ser conhecido, ele não precisa ter formação, ele não precisa ter absolutamente nada. Se é um idoso no Japão, eu nunca fui no Japão, só que eu estou dizendo que disseram. Se é um idoso no Japão, ele é bem respeitado. Fecha parênteses. Então valorize os conhecimentos do idoso. Faça com que o idoso se sinta útil. Faça com que o idoso sinta-se útil. Diga para ele o quanto ele é importante. Outra atitude que nós podemos fazer para honrar os idosos é respeitar a sua autonomia. Dentro dos seus limites, evidentemente. Tem alguns jovens que pensam que porque o pai, a mãe, o avô, a avó é idoso, pensa que ele não tem autonomia nenhuma. Pensa que não tem autonomia, mas ele tem a sua autonomia. E quando você respeita isso, é muito legal. E outra coisa bem simples, dedique um tempo. Irmãos, tem idosos que só quer uma pessoa para conversar. Você sabia disso? Só quer uma pessoa para bater um papo. Só quer uma pessoa para dialogar um pouco. Só que nós estamos ocupados demais para dar um pouquinho de atenção a um idoso, para sentar com um idoso, para conversar um pouco com ele. Estamos ocupados demais, cuidando das nossas coisas. E às vezes um idoso na nossa rua, parente nosso, conhecido nosso, sentado numa cadeirazinha ali, de manhã, de tarde, na boquinha da noite, e a gente passa para um canto e para outro, e o máximo é boa tarde, bom dia, boa tarde, tal, ou graça e paz, se for crer, tal, nada de sentar nem um pouquinho para conversar um pouquinho com o idoso. Então, se você quer valorizar o idoso, dedique um tempozinho, nem que seja curto, mas dedique um tempo de qualidade. Vai ser bom tanto para você como para o idoso. Tinha uma idosa aqui na nossa igreja, Deus já levou para a eternidade. Quando eu ia lá, eu me saía fortalecido. Eu ia lá para fortalecer ela e ela que me fortalecia. Contando as histórias dela, as experiências dela. Era a irmã Lourença. Então, meus amados irmãos,
quando tiverem oportunidade, dê um tempinho a um idoso. Isso vai ser legal, tanto para você quanto para ele. Em segundo e penúltimo lugar, em famílias firmes na palavra de Deus, a pureza nos relacionamentos com os jovens. Eu não sei se você observou aqui o texto, o apóstolo Paulo está assim para Timóteo: Timóteo, os rapazes, os meninos da sua idade, você deve tratar eles como seus irmãos. Ou seja, e o Timóteo era o quê? Era o quê? Era o quê o Timóteo? Era pastor jovem. Aí o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, os da sua idade, os meninos, os rapazes da sua idade, trate eles como se fossem seus irmãos. Na sua casa, você é superior a seus irmãos? Não, não. Todo mundo, se é irmão, está no mesmo patamar de igualdade. Sabe o que o apóstolo Paulo disse mais? Timóteo, e quanto às meninas? Aí ele foi mais específico ainda, quanto às meninas. Quanto às meninas, trate as meninas da sua idade, as moças da sua idade, como se elas fossem suas irmãs. Só que ainda mais, com um agravante, com toda pureza. Com toda pureza. Ou seja, respeite as moças. Respeite as moças. Não falte com respeito com as moças. Não desrespeite as moças. Foi a orientação do apóstolo Paulo. Ora, mesmo tendo sido a orientação para o jovem pastor Timóteo, isso aplica-se a todos nós em todos os contextos hoje. Isso é sem sombras de dúvidas. Em terceiro e último lugar, porque eu quero me deter só um pouquinho mais aqui nessa última aplicação prática. Terceiro e último lugar da aplicação prática. Em famílias firmes na palavra de Deus, há cuidado para com as viúvas. Você observa que pouco se fala sobre as viúvas, mas tem a orientação aqui nas Escrituras Sagradas. Como é que as viúvas devem ser tratadas e como é que elas devem se portar. Nas páginas da Bíblia, nós encontramos sempre Deus preocupado com as viúvas. Deus orientando o proceder em relação às viúvas. Aí o apóstolo Paulo usa a expressão: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Por que ele usa essa expressão? Porque desde os dias do apóstolo Paulo até hoje, não mudou nada. Existem viúvas que são necessitadas e existem viúvas que são mais necessitadas. O apóstolo Paulo diz: dê uma atenção especial às viúvas que são mais necessitadas. Naquela época, não existia auxílio do governo para as viúvas. Se uma mulher era casada e o marido morresse, quem ficava na obrigação de cuidar dela seriam os filhos. Se morresse sem filhos, quem ficava na incumbência de cuidar dela seria a família do que morreu, os irmãos do que morreu. Mas existiam casos em que a viúva ficava desamparada totalmente, sem ninguém, absolutamente sem ninguém para cuidar dela. Aí o apóstolo Paulo, ele deu essa incumbência à igreja para cuidar das viúvas que realmente são necessitadas. Os comentaristas bíblicos dizem que Paulo está lembrando daquelas viúvas idosas que não tinham nenhum parente, irmãos, filhos, netos, para que cuidassem delas. Esse aqui é o contexto do que o apóstolo Paulo ensina. Muito bem, não tinha nenhum parente vivo, não tinha ninguém que pudesse acolher. Então a igreja deveria acolher. A igreja, enquanto família da fé e na fé, deve ser também criteriosa no cuidado com as viúvas. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. A primeira linha no cuidado com a viúva é a família. É a família. A família é quem deve cuidar do idoso necessitado. Não necessariamente apenas da viúva, mas do idoso como um todo. Então,
O idoso é responsabilidade da família. A família que tem idoso é ela quem deve ser responsável por cuidar. Isso é muito claro. Ora, tem famílias que colocam idosos em asilos, principalmente em grandes centros. Normalmente no interior do Nordeste, pelo menos em lugares que não são as capitais, não tem muito não. Normalmente são os familiares mesmo quem cuidam. Mas tem famílias que optam colocar os seus idosos em asilos. Asilos baratos, asilos mais ou menos e asilos caros. Tem asilos caros. Casa, alguns não chamam mais nem de asilo, né? Mas de um lugar especial para cuidar de idosos. Bom, mas é assim. Aí, não, mas nós estamos pagando, né? Estamos pagando para não estar jogado não estar abandonado não. Né? O nosso pai, a nossa mãe, a nossa vovó, nosso vovô está lá sendo cuidado. É uma casa de cuidados para idosos. E nós pagamos uma fortuna por mês para manter o nosso velhinho lá. O medicamento tem tudo lá para eles, tudo. A mão de obra é qualificadíssima. Então está tudo ok. Mas, meus amados irmãos, o ideal seria que o idoso fosse, a não ser que ele esteja doente, é claro, muito doente, mas se ele está com as debilidades do corpo físico, da velhice, o ideal seria que ele fosse cuidado em casa. Mesmo que tivesse uns cuidadores, enfermeiros, enfermeiras, sei lá quem, para cuidar, mas o ideal seria que o idoso fosse cuidado dentro da sua própria casa. Lá na sua casa. Sobre os olhares dos seus filhos, dos seus netos, de alguém da família. Seria o ideal. Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo aqui que tem que crucificar quem colocar lá o idoso na casa lá de repouso para idosos. Eu não estou dizendo que tem que crucificar essa pessoa. Não, eu estou dizendo que é o ideal. Sabe por quê, irmãos? Pelo que nós temos visto, é que idosos eles sentem mais protegidos quando estão no ambiente familiar. É tanto que é raro ter um idoso para quando ele sair de casa e passar 2, 3 dias fora, ele não querer logo voltar para casa. Não, eu quero ir para casa. Está no hospital internado e diz, eu quero ir para minha casa. E alguns que já ficam assim, o pessoal diz caducando, né? O problema de Alzheimer, etc. Chega em casa e diz, não, aqui não é minha casa não, eu quero ir para casa. Ele só quer estar em casa. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado com os nossos idosos. Precisamos ter cuidado com os idosos. Precisamos zelar deles. Né? Se nós os temos, é nossa incumbência. Cuidar de idosos prostrados não é nada fácil. Só quem sabe o trabalho que é cuidar de um idoso quando ele está prostrado. Até quando ele não está prostrado, dá trabalho. Imagine só quando está prostrado. Dá trabalho. Não é brinquedo, não. Você tem que dar banho, você tem que limpar, trocar fralda. É como se o idoso se tornasse um bebê de novo. E aí, aquele todo cuidado, né, que um dia ele ou ela teve com você, agora é você que está tendo em relação a ele. Eu nunca imaginei que eu fosse dar banho do meu pai, que eu fosse trocar a fralda do meu pai, que eu fosse limpar cocô do meu pai. Nunca imaginei. Mas eu me peguei nessa situação. E é interessante, meus amados irmãos, que é complicado, não é nada fácil, mas quando a pessoa consegue até o final, a pessoa termina tipo na consciência, como é que diz? Consciência tranquila, limpa, missão cumprida. Partiu para a eternidade, mas eu cuidei até no último dia. Foi fácil, foi bom? Foi não, mas eu cuidei. Porque era meu pai, porque era minha mãe,
Porque era meu irmão idoso. Porque era minha irmã. Porque era meu. Aquela pessoa lá era minha pessoa. É gente, era carne, era do meu DNA. Então eu cuidei. E cuidei até o final. Nós não sabemos se nós vamos ficar idosos. Mas eu quero lhe dizer um negócio. É muito provável de que o jeito que nós tratamos os idosos hoje é o jeito que um dia alguém vai tratar de nós, se nós ficarmos idosos. Então nós precisamos pensar a esse respeito. Ora, tem tudo na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo. Já imaginou como o que está acontecendo hoje? Você sabia que tem hoje filhos e filhas que estão sendo processadas pelo Estado por abandono de idoso? Você acha que não tem, não? Tem. A justiça obrigando o filho ou a filha a cuidar do pai ou da mãe, que já está na velhice. Aí imaginou que constrangimento? Aí imaginou que coisa terrível? Rapaz, cadê o pai desse idoso? Cadê o filho desse idoso? Cadê a filha desse idoso? Não, tá aí, mas não liga não. Tá aí abandonado. Alguém denuncia. Aí a justiça cai em cima. Vá cuidar, rapaz. Você toma vergonha de sua cara, rapaz. Cuide do seu idoso. Aqui não é responsabilidade do Estado ou do hospital, ou sei lá de quem. Cuidar não, é sua responsabilidade. Só precisamos obedecer o que está nas Escrituras, irmãos, para que a gente possa viver melhor e em paz. Se você ainda tem o seu pai e a sua mãe, e eles são idosos, se eles precisarem de cuidados, não hesite em cuidar deles, porque isso vai agradar a Deus. E outra coisa, cuidado com as palavras que você diz com o idoso. Quando eles estão ficando enjoados, quando eles estão ficando repetitivos, quando eles estão com algum problema e eles ficam dando trabalho, cuidado com o que você diz. Meça as palavras antes de dirigir qualquer palavra, tipo véi sujo, véi imundo, véi ceboso, bicha porca. Cuidado, cuidado. Ali trata-se de um ser humano, mais do que um ser humano. Trata-se do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Trata-se de alguém ligado a você. Então, tenha cuidado. Quem entendeu diz amém. Amém. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de cada um de nós.